Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. E vamos ver a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje fora de casa contra o Juventude. Então vamos ver essas últimas notícias. Em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O São Paulo enfrenta o Juventude em Caxias nessa quinta-feira e a gente vai falar da preparação do time, coisas fora de campo, novidades, o que vem por aí, como o São Paulo vai jogar e muito mais. Muito bem, Arnaldo, vamos lá. Vamos A lá. gente falou, não tem desfalque, o time vai ser o mesmo. Sim, o time titular vai ser o mesmo. Vai ter mas por incrível que pareça, tem mais um desfalque no elenco. O Luca agora se machucou, do Sub-20. Exato. Vamos lá. Sobre o Luca, especificamente, ele teve uma lesão muscular. Ele não jogaria, ele não embarcaria para Caxias, ele jogaria pelo Sub-20, pelo Brasileiro Sub-20. São Paulo até ganhou a última partida pelo Brasileiro Sub-20, gol do Henrique, que é o outro que tem descido e subido. O Luca também, o Mike também, o Rian estava nessa. E o São Paulo é o último jogo, o São Paulo está eliminado do Brasileiro Sub-20. Aliás, um campeonato que classificam 8, São Paulo foi eliminado, mas pelo menos não foi rebaixado. Internacional de Porto Alegre e Atlético Mineiro, por exemplo, foram rebaixados. Enfim. Rebaixados, que coisa. Hein? O Luca não seria relacionado para Caxias, mas dependendo, porque vamos lembrar que o São Paulo tem 8 pendurados, dependendo de novos desfalques, ele poderia ser importante para a sequência que vem aí, né, Tino? Isso que eu estou falando. Falei, o que vale para o Luciano vale para todos os outros. São poucos e o São Paulo vai entrar na frente tripla. Em relação ao time, na verdade, né, o São Paulo, do time que começou o jogo contra o Corinthians, ele perdeu o Oscar, né? Sim. O Oscar é desfalque, certo? Porque ele começou como titular, a grande possibilidade é a manutenção do Alisson no lugar dele, é a mais provável mudança. E o Enzo Dias, que também não começou contra o Corinthians e seria titular, com uma indisposição, embarcou para Caxias, está lá em Caxias, é opção, mas pelo que o Wendel jogou contra o Corinthians, a tendência é que o Wendel seja mantido. Então, vamos dizer que o time que finalizou o primeiro tempo contra o Corinthians é o provável time que joga contra o Juventude, com o Wendel no lateral e com o Alisson no meio de campo, né, com o esquema de 3 zagueiros. Muito bem, então é o mesmo time, mas não tem mais agora o Luca, que tem a questão do Sub-20 aí. O Juventude, que disputa nesse momento, queiram vocês ou não, é o campeonato contra o Juventude, o campeonato do São Paulo, porque o Juventude está na zona de rebaixamento, e se o São Paulo não ganhar ou não fizer ponto, ele pode fazer o Juventude se aproximar, o São Paulo, lembrando que, por pontos perdidos, o São Paulo está na zona de rebaixamento nesse momento. Ele está abaixo do Juventude por pontos perdidos. Juventude. Então, portanto, ele precisa, no mínimo, fazer ponto. O ideal, claro, seria ganhar. O Juventude está na zona de rebaixamento, não vem bem no campeonato, tem a pior zaga do campeonato. 28 gols sofridos, só toma gol todo jogo. Tomou 4 do Cruzeiro, tudo bem que o Cruzeiro é muito forte. Mas enfim, esse é o Juventude, mas jogando em casa é um time osso. Fora neblina, frio e tudo mais. É um daqueles times, talvez seja o time da Série A do brasileiro que tenha mais essa distinção entre mandante e visitante, né? Fora de casa, todos esses gols, as goleadas foram todas fora de casa, a última para o Cruzeiro, né? E dentro de casa ele consegue praticamente todos os pontos que ele conquista, né? Então, assim, como mandante, o Juventude conquistou 12 pontos, o São Paulo conquistou 11. Aliás, desculpa, o São Paulo 12 e o Juventude 11. São campanhas parecidas como mandante, né? Então, quase todos os pontos que ele faz é em Caxias. Como visitante, ele é um dos piores, de fato, mas o jogo é em Caxias, né? Não é no Morumbi, embora, se vocês lembram bem, o último confronto entre São Paulo e Juventude no Morumbi, ano passado, foi aquele vexame, o São Paulo perdeu com o time titular e deu aquela começo da crise do Beldia. O Tirone ficou contra, meteu bala. Como visitante, é o único time que está zerado no campeonato. Isso. O Juventude. Mas o jogo é em Caxias, é uma outra pegada. Até por a torcida. Foi assim que o Juventude se manteve ano passado na Série A. Ele tenta fazer de Caxias a sua fortaleza.
é o time que tem os veteranos, o Nenê, que é reserva hoje, tem o Gilberto, o centroavante foi do São Paulo, que faz bastante gols, e agora pode ter a estreia do Lucas Fernandes, aquele mesmo, começou no São Paulo, ruivinho, parece o Maurício Barros, jogou no Botafogo, né? Jogou em outros times. Ele pode fazer a sua estreia contra o São Paulo nessa partida de quinta-feira. Bom, e janela, hein? Vai ter contratação? Bom, vai ter, mas eu vou dar, porque tem muita gente falando como se o São Paulo fosse no mercado, a cada contusão, como se o São Paulo mudasse ou ampliasse a sua busca no mercado a cada contusão que tem, né? E com delírios, tipo, não, traz o Hulk, porque o Galo não tá pagando essas coisas. Não, esquece. Não, aí não, gente. Aí não dá. São Paulo não tem grana. A investida maior da janela vai ser no lateral direito, porque o São Paulo só tem um no elenco. O César. Aliás, o Mike voltou, né? Não, mas o Mike voltou a treinar, mas não está em Caxias. Não está em Caxias, não está à disposição ainda. Aliás, mas o São Paulo, né? O São Paulo quer um lateral. As notícias. Não, o São Paulo quer um lateral que faça a zaga também. Um cara que ocupe as duas posições, como se fosse o Ferrarense. Não. A minha apuração é que o São Paulo quer um lateral ala, mais ofensivo do que o Cedric. Que faz mais sentido, considerando que o time vai jogar com 3 zagueiros, né? Então, embora precise de mais um zagueiro, né? Então, assim, a prioridade, o São Paulo vai investir o que pouco que tem num lateral direito. As outras 2 posições carentes agora são a zaga e a meia, né? Com a questão do Oscar. Mas aí, cara, seriam caras, se o São Paulo conseguir caras, além de livres no mercado, caras de salário baixo, Série B, algo do tipo, isso. Né? Então, não sonhem. Exato, tem mais 40 dias de janela aberta, mas a grana do São Paulo não vai aumentar em 40 dias, não vai mudar o plano. Então a emergência é a lateral direita, né? E a questão que vai bater na porta do São Paulo a partir do domingo, né? Porque o São Paulo, eu não sei como que a direção do São Paulo permite um negócio desse, vai jogar na quinta-noite em Caxias. E domingo à tarde. E vai jogar domingo às 4 da tarde contra o Fluminense. E a partir daí começa a Copa do Brasil, intercalando com o Brasileiro, depois a Libertadores, intercalando com o Brasileiro, e o elenco do São Paulo é o mais curto de todos que disputam 3 competições. Já falo isso desde lá atrás. Eu não sei como o São Paulo vai trafegar nas 3, sobretudo quando jogadores fundamentais estão fora e você não pode jogar todas as partidas com seus jogadores principais. A Arboleda consegue jogar todas? Não consegue. A Luciano consegue jogar todas? Não consegue. Nem o André Silva conseguiria. Esse, para mim, é o enigma da temporada. Bora falar agora sobre um atacante que passou uma série de jogos treino e amistosos pela base do São Paulo, deixou excelente impressão e que o tricolor tenta manter a informação do UOL da conta de que Mataios Tsitsikas, esse é um grego de 18 anos de idade que pertence ao Stuttgart, pode ficar no São Paulo, pelo menos essa é a ideia. E aí a gente precisa voltar um pouquinho para que você entenda essa história. São Paulo fez uma série de parcerias com outros clubes para a base. Entre esses clubes está o Stuttgart, que esteve no Brasil nos últimos dias participando de jogos e torneios. E esse camisa 9, o Mataios, deixou excelente impressão nos dirigentes do São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, até conversei com o Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base, e ele se referiu a esse atleta como alguém com muito potencial, por carregar o adversário, por ter drible, força, saber escorar, fazer bem o pivô. É o camisa 9 do Stuttgart e o São Paulo está tentando convencer o time alemão a deixá-lo por aqui para fazer um intercâmbio no Sub-20. São Paulo que já deixou atletas do seu Sub-20 em intercâmbio lá no futebol alemão. A chance disso acontecer por agora é pequena, até porque esse jogador é peça importante no Stuttgart para o início da temporada, mas o São Paulo, se não conseguir mantê-lo agora, vai fazer esforços para trazer o jogador no fim do ano, que equivaleria à metade da temporada do futebol europeu. Segundo o Douglas Schwartzman, esses intercâmbios podem ser super importantes para trazer jogadores importantes, mas também para dar experiência para atletas do São Paulo que vão vivenciar o mundo europeu por conta dessas parcerias. Mas surgiu mais um problema para o técnico Crespo? Surgiu sim, Michele. Prometi, vou entregar aqui a informação para vocês aí discutirem daqui a pouquinho. Mas o atacante, o jovem Luca, sentiu um problema ontem ali na coxa, depois do treino do São Paulo, penúltimo treino, né? Antes da viagem para Caxias do Sul.
Ele sentiu ali um problema tal, hoje realizou exames de imagem, né? E a ressonância magnética acabou diagnosticando uma lesão no adutor dessa coxa esquerda. Portanto, o Lucas está fora dessa partida e ele se junta aí a outros nomes que estão no departamento médico do São Paulo. O mais recente, o Oscar, que durante o jogo do último final de semana no Majestoso acabou então tendo 3 fraturas nas vértebras lombares, acabaram acontecendo, e ele, portanto, está aí seguindo as recomendações médicas, não pode jogar por um período de até 2 meses. Então o Crespo ganha mais esse problemão. O Luca, que foi um grande jogador aí na Libertadores desse ano para o São Paulo, foi uma boa alternativa ao então técnico Zubeldia e poderia ser também ao Hernan Crespo, que vai buscar uma vitória fora de casa aí bastante importante para o São Paulo, que apesar de ter vencido o Majestoso, esse clássico contra o Corinthians no final de semana, está numa situação bem incômoda na tabela aí, apenas na 14ª posição, a 2 pontinhos do Santos, que abre a zona do rebaixamento. Então, mais um problemão aí pro Hernan Crespo, que não pode contar com o Luca, com o Oscar, também com o Luiz Gustavo, com o Lucas Moura, Luca, enfim, todo mundo aí no departamento médico. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor entra em campo hoje, agora jogando fora de casa contra o Juventude. Mais um jogo muito importante para o São Paulo buscar os 3 pontos, porque até aqui no campeonato, em 15 jogos, o São Paulo venceu apenas 3, empatou 7 e perdeu 5. E com isso, está apenas 2 pontos à frente da zona de rebaixamento. E o Crespo deve mandar a campo o mesmo time que começou contra o Corinthians. A única substituição deve ser o Alisson, que deve entrar no lugar do Oscar, que saiu lesionado. Então a provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cédric, Bobadilha, Alisson, Marcos Antônio e Wendel, e na frente Luciano e André Silva. E que nem eu vinha falando nos últimos vídeos aqui no canal, né, galera? Eu não concordava muito com o São Paulo jogar com essa linha de 3 zagueiros, porque ficava um time muito defensivo, porque nem o Cédric na direita e nem o Enzo Dias na esquerda subia muito. Mas contra o Corinthians, o Enzo Dias não foi para o jogo, né, com desconforto, o Wendel foi titular e jogou muito. O problema é que na direita o São Paulo busca um lateral que pode ser polivalente, que faça a lateral e também a zaga. Eu não concordo muito se realmente se confirmar isso. Até porque se o São Paulo busca um lateral que faça a zaga, vai ser um lateral defensivo. E no momento, o São Paulo tem que buscar um lateral mais ofensivo, né, galera? Até porque um zagueiro que faz a lateral já tem, que é o Ferrarese. Mas segundo alguns dirigentes, o São Paulo não tem dinheiro para trazer um lateral e mais um zagueiro. Até porque na zaga, né, Juan Tressoldi foi devolvido para o Sassuolo e no momento o São Paulo conta apenas com Arboleda, com Alan Franco, com Ferrarese e com Sabino. Mas como joga 3, fica apenas um no banco de reservas. Mas na minha visão, o 5º zagueiro poderia ser um garoto da base, né, galera? Não é possível essa base do São Paulo não ter pelo menos mais um zagueiro que pode jogar como o 5º zagueiro do time e assim conseguir trazer mais um lateral ofensivo. E após a partida de hoje, né, fora de casa contra o Juventude, o São Paulo volta a campo no dia 27, agora jogando em casa contra o Fluminense. No dia 31, vai ter o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo joga em casa contra o Atlético Paranaense. No dia 3 do mês que vem, joga fora de casa contra o Internacional. Já no dia 6, tem um jogo de volta da Copa do Brasil, agora fora de casa contra o Atlético Paranaense. No dia 10, o São Paulo joga em casa contra o Vitória. Depois, no dia 12, já começa as oitavas de final da Libertadores, jogando fora de casa contra o Atlético Nacional. E no dia 17, começa o segundo turno, né, do Campeonato Brasileiro. E agora o São Paulo joga fora de casa contra o Sport. Então o São Paulo, né, galera, que não venceu em casa o Sport, o Fortaleza,
o Mirassol e o Vasco da Gama, que era jogo para vencer, vai enfrentar esses mesmos times no segundo turno, fora de casa. E o jovem atacante Luca sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda e é mais uma baixa nesse time do São Paulo. Aí eu vejo alguns comentaristas falando, vocês criticavam tanto o Zubeldia porque não utilizava a base, mas o Hernan Crespo também não vem utilizando. Mas ele se esquece que o Matheus Alves foi vendido, o Rian Francisco sofreu uma grave lesão no joelho e volta apenas no ano que vem. O jovem Mike acabou de voltar de lesão e agora o jovem Luca sofreu uma lesão. Com isso, praticamente sobra apenas o Lucas Ferreira, né, galera? Mas como o Crespo não joga com pontas, fica mais difícil, né? O Lucas Ferreira, até o Ferreirinha, jogar muito nesse time do São Paulo. Outra coisa que eles vêm falando, vocês falavam tanto que o Cedric jogava como ponta, ele continua jogando, que não tem nada a ver, né, galera? Até porque com o Zubeldia, o Cedric realmente jogava como ponta e o Ferrarese como lateral. Agora com o Hernan Crespo, o Cedric joga como ala e precisa subir até o fundo, não tem jeito. E com isso, o zagueiro, que é o Ferrarese pelo lado direito, tem que acompanhar. São coisas muito diferentes. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!